Olá, gente querida. Hoje é domingo. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Que alegria, meus irmãos, minhas irmãs, iniciarmos o final de semana, já que muita gente celebra o terceiro domingo do tempo comum, já no sábado, a missa vespertina. É uma alegria, então, nos prepararmos para a Santa Missa aqui, meditando a Santa Palavra de Deus. Alguns irmãos que coordenam, presidem celebração da Palavra, ou mesmo a Eucaristia, visitam o nosso canal para ajudar um pouquinho a preparar a homilia, a meditação. Eu agradeço a Deus se esse comentário puder ajudá-la a rezar, em primeiro lugar, e também a preparar alguma palavra que você possa oferecer à sua comunidade. O texto do Evangelho desse terceiro domingo do tempo comum é de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23. Obrigado a você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda nas plataformas de podcasts. Vamos ao texto. Ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Neftali e Zabulon, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a região da Galileia, no tempo de Jesus, corresponde mais ou menos àquilo que o profeta Isaías, na primeira leitura, identifica com o território das tribos de Zabulon e Neftali. Por aí passa o caminho do mar, via mares, parte do Egito, sobe até Meguido, e ali na cidade de Meguido o caminho se bifurca. Uma parte do caminho vai à esquerda
para a Ciro-Fenícia. Outra parte do caminho vai à direita, passando pela margem do Mar da Galileia, pela cidade de Cafarnaum. O vale de Meguido, o vale de Esdrelon, o vale de Jezrael, tornou-se palco de muitas guerras. Por aí desciam os exércitos do norte, da Mesopotâmia, por aí subia o exército do Egito, e muitas vezes se encontravam aí no Vale de Meguido. Foi também palco de muitas humilhações, de muitas derrotas para Israel. Sobretudo a morte prematura do rei Josias foi muito sentida, muito sofrida. O texto de Isaías, contudo, do capítulo 8, passou a ser lido em perspectiva messiânica, como uma profecia de salvação. Nos tempos novos messiânicos, esse povo que andou nas trevas do erro viu brilhar a luz da vida. Essa esperança é decantada como abundância nas colheitas, vitória sobre os inimigos e a superação de toda a opressão. Isso se realiza plenamente com o nascimento e com a missão de Cristo Jesus. Certamente vocês estão escutando uma banda tocar, porque aqui estamos pertinho, na casa de mãe, estamos pertinho do quartel do exército. E eles estão em atividade. Mas continuemos meditando a palavra, deixemos o dobrado como fundo. Olhemos para o Evangelho. Ao transferir-se de Nazaré para Cafarnaum, Jesus inicia o seu ministério público na Galileia das Nações, cumprindo exatamente a profecia do profeta Isaías. O ambiente é de conflito. João Batista foi preso. Temos 3 partes bonitas e simples no texto do Evangelho de hoje. Jesus que inicia o seu ministério público depois da prisão de João, o chamado dos primeiros discípulos e, no final, um sumário, um resumo da atividade missionária e taumatúrgica e curativa de Jesus. O povo que andava nas trevas finalmente viu uma grande luz brilhar. A pregação inicial de Jesus é a conversão, a mudança de mentalidade, mas também a mudança de comportamento. Em grego, a palavra metanoia literalmente significa a mudança do jeito de pensar, do jeito de perceber a vida. E o verbo hebraico shuv, que transmite esta ideia da mudança, da conversão, tem a ver com a mudança da direção da vida. Você está caminhando para um lado e muda completamente a direção para o outro. Quando Jesus fala de conversão, está falando de mudança de mentalidade, de sentimento, de pensamento, de ideias, mas também mudança de comportamento. O fundamental, contudo, é acolher a novidade do reinado de Deus. Jesus convida alguns discípulos, e estes discípulos, pescadores do Mar da Galileia, se dispõem a segui-lo a partir dessa novidade do reino proposta por Jesus. Eram pescadores do Mar da Galileia. A partir de agora serão pescadores de gente. Encontraram um sentido absolutamente novo para as suas vidas, assim como aconteceu com São Paulo.
O texto do Evangelho se conclui com um sumário, um resumo da atividade missionária de Jesus, no qual se unem duas dimensões, a pregação da palavra e as ações libertadoras, as curas. A palavra é confirmada pelos sinais grandiosos que Jesus realiza. E Paulo? Na segunda leitura, Paulo recebe a visita de uma caravana da casa de Cloé. São de Corinto. Eles apresentam a Paulo o principal problema da comunidade de Corinto: a divisão. Formaram-se 3 grupos, um vinculado a Paulo, outro a Pedro e outro a Apolo. São Paulo apela para Cristo Jesus como fundamento da unidade. Nós fomos batizados em nome de Cristo, que doou a vida na cruz para nos redimir e salvar. A cruz redentora de Cristo Jesus é o único fundamento da unidade. É o único fundamento da nossa vocação e da nossa missão. Tenham um excelente domingo. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.